Glórias a Deus! Mais uma vez quero saudar você que chegou agora. Paz seja convosco. Nesse momento começa a palavra de Deus. Hoje nós vamos falar a respeito ouvindo a voz de Deus. Irmão Nathaniel, é com você, meu querido. Então também saúde a todos, paz seja convosco. Estamos aqui com esse tema abençoado, como disse o nosso pastor Medeiros, é em nome de Jesus, o nosso Salvador, que vamos com mais uma abençoada explanação. Então nós queremos sempre honrar o Senhor nosso Deus e exaltar mesmo, pastor Medeiros. Glórias a Deus. Então vamos com o tema, vamos ler em Hebreus 1, de versículo 1 e 2. Amém, então vamos aqui para essa leitura, graças a Deus a Bíblia já está aberta aqui, então você acompanha as Santas Escrituras, possa obedecer a palavra juntamente conosco. Então vamos aqui entendendo esse tema, ouvindo a voz de Deus. Diz o seguinte aqui, vou ler na versão King James: havendo Deus desde a antiguidade falado em várias ocasiões e de muitas formas aos nossos pais por intermédio dos profetas, nesses últimos tempos nos falou mediante seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo o que existe e por quem criou o universo. Glória a Deus. Deus falou por meio de quem, meu querido? Amém. Ele falou aos pais pelos profetas. Falando muitas das vezes para os pais, pelos profetas, e por último falou através do seu Filho Jesus Cristo. Então nós vamos entender um pouco sobre esse assunto, que Deus não fez nada sem avisar a ninguém. E está sendo avisado também que da mesma forma que aconteceu o dilúvio, também vai acontecer na vinda do Senhor Jesus Cristo. As pessoas comem, bebem, dão-se em casamento e de repente vai aparecer o Messias. E aí, está esperando? Você está esperando realmente o Messias? Então é isso aí que nós estamos falando, meus irmãos, meus queridos irmãos. Deus falou muitas vezes aos pais por meio dos profetas, né? Muitos deles foram desobedientes, mas muitos foram obedientes. E hoje também não é diferente. Muitos ouviram a voz do Senhor Jesus e seguiram, e muitos estão ouvindo ainda através da mensagem. A mensagem, ela é quando ela chega a você, meu irmão, e que você entende, é porque você ouviu a voz do Senhor. E quando não entende, é porque não ouviu, tá? Às vezes ouviu assim por alto, mas não compreendeu. Mas quando compreende, Jesus disse que é bem claro que as ovelhas dele ouve e o segue. Vamos ver, irmão Nathaniel, o que disse Jesus em João 10, 27. Amém, com certeza. Então vamos acompanhar a palavra do Senhor nosso Deus. Então, muito importante ao observarmos a palavra do Senhor nosso Deus. Então, com o tema ouvindo a voz de Deus, e com mais um versículo para complementar o entendimento, que diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Irmão Nathaniel, quem falou? Amém, foi Jesus. Ele falou das ovelhas dele. As ovelhas dele conhecem a voz dele. A ovelha conhece a voz do pastor. Muito bom, muito bem. Realmente as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Então nós temos que entender, meus queridos amados irmãos, Jesus, o tema é bem claro, ouvindo a voz de Deus. Deus falou muitas vezes por meio dos profetas, aos pais, como falou com Abraão, falou com Moisés, falou com Isaac, Jacó, e muitas notícias veio através dos profetas, como Jeremias, Isaías, Ageu, Zacarias, enfim, foi tantos outros profetas como Elias, Eliseu, e realmente muitos não deram ouvido. E por últimos dias, por
opção, é a última chance, Deus enviou o seu filho. Então, quem não ouvir esse profeta também vai morrer. É o que está escrito, né? Que quem não ouvir esse profeta certamente morrerá. Porque é algo muito importante, irmãos, ouvir a voz de Deus por meio dos seus profetas, por meio de Jesus e por meio agora de sua palavra escrita. E muito, muito bem. Irmão Nathaniel, tem alguma pergunta sobre isso? Assunto? Amém. Então vamos aqui corroborar o entendimento para a honra e para a glória do nosso Deus, para nós aprendermos junto. Temos aqui a nossa primeira pergunta, é a seguinte: de qual maneira Deus fala conosco, pastor Medeiros? Pronto, é o que já foi lido em Hebreus capítulo 1, 2, né? Capítulo 1, versículo 1 e 2. De que maneira Deus fala conosco? Então ele falou, né, muitas vezes por meio dos profetas, como eu já falei, e o texto lido. E agora, por último, fala por meio de Jesus Cristo. Falou, naquela época veio, né, há quase 2000 anos atrás, Jesus veio, falou de várias formas, mas a maioria não entenderam. E hoje, muitos continuam não entendendo a palavra do Senhor. É muito difícil realmente, né, as pessoas entenderem, porque os falsos profetas também estão anunciando Jesus, né? Os falsos profetas estão falando do reino mundial. Mas de que forma? Tudo ao contrário, né? Você for ler, for olhar, for examinar com essas pessoas, crê tudo ao contrário dos apóstolos. É falta de entendimento? Sim. Por quê? Porque foram ensinados errado, não foi mesmo, Nathaniel? Então, realmente, uma instrução boa mesmo, trazendo aqui à memória o que o nosso irmão Paulo, ele escreveu para Timóteo, que ele deveria ter cuidado em ensinar a sã doutrina, ou seja, para ele salvar tanto a ele como os que escutavam a ele. Então, se uma pessoa prega errado, além dele se perder, também se perdem aqueles que acompanham a mentira. Corretamente, isso é verdade. Então, Deus, pela infinita misericórdia, Ele não quer que ninguém se perca. Não é a vontade de Deus que as pessoas se percam, que as pessoas sofram. Não é a vontade de Deus que as pessoas adquirem maldição, né? As maldições, ela vem através da desobediência, os mandamentos, as leis de Deus. E isso é uma luta que nós temos que lutar todos os dias para dar continuidade ouvindo a voz de Deus. Então, quando nós deixamos de ouvir a voz de Deus, começa a se desviar, né? Começa a se afastar da luz e começa a praticar as obras das trevas, aquelas que realmente traz desgosto para Deus, aquela realmente que traz tristeza para o Senhor. Então nós temos que procurar lutar cada dia para que nós não venha, né, se afastar do Senhor por inteiro, que nós possamos nos aproximar, nos aperfeiçoar cada dia através de sua palavra. Por quê? Você pode falar com Deus todos os dias através da Escritura e através oral, né? Falar com o Senhor Deus no seu quarto, né? Andando, ou através do louvor, você louvando ao Senhor, glorificando. Você pode louvar ao Senhor Deus de várias maneiras que seja do agrado de Deus. Isso não é da tua maneira como tu queres, né? Mas como a vontade de Deus. Como a gente vê nos Salmos, que Deus era engrandecido pelas formas que ele passou a falar com os homens, a forma que Deus criou a terra, criou as suas beleza que existe. Deus fala através de várias formas. Então vamos ver o segundo ponto, irmão Nathaniel. Amém. Então vamos aqui aprendendo a palavra. Nos dias atuais, quando e como ouvimos a voz de Deus? Nos dias atuais, como e quando nós ouvimos a voz de Deus. É isso, né? Você tem ouvido a voz de Deus? Aí você, de novo, pastor, com essa pergunta, né? Realmente,
Quando nós ouvimos a voz de Deus, nós somos pessoas obedientes, somos pessoas educadas, né? Porque a palavra de Deus ensina nós a ser educado, a palavra de Deus ensina nós a ser perfeito. Então, através da Escritura Sagrada, nós alcançamos a perfeição se nós ouvir a voz do Senhor. Como diz a palavra do nosso Deus, ali em Hebreus capítulo 3, versículo 7, se hoje ouvir a voz do Espírito Santo, não endureçais vossos corações como fizeram na provocação no deserto. E muitos caíram, né, por causa da desobediência, muitos ficaram prostrados. Então, se hoje ouvir, cada vez que você para ouvir a palavra de Deus, você deve analisar, né, realmente se é a voz de Deus, né, se é o Espírito de Deus falando. Se não, tem que ter cuidado para não seguir qualquer voz estranha, né? Diz que as ovelhas do Senhor não seguem a voz estranha, não seguirão pessoas estranhas, porque ele diz que é conhecido dele e ele é conhecido também. Ele conhece as suas ovelhas e as suas ovelhas conhecem ele. Creio que está ainda em João, né, irmão Nathaniel? Onde Jesus fala que as ovelhas dele não seguem a estranho, né? Amém. Então, provavelmente João 10, nós lemos. Então, muito interessante. Jesus, ele falou algo extraordinário. Corretamente, louvado seja Deus, louvado seja o Senhor. Muito maravilhoso, né? Que o rebanho do Senhor não segue a estranho. No versículo 5, João 10. Vamos lá, irmão Nathaniel. Diz: todavia, de modo algum seguirão ao estranho, ao contrário, fugirão dele, porque não conhece a voz de estranhos. Pois é, né? Natanael instante encontrou. Quer dizer que a verdadeira ovelha do Senhor não escuta a voz de estranho, né? As pessoas que escutam a voz de estranho, né, do pastor estranho, eles vão se desviar, porque não conhecem a voz do Senhor. Ele disse que ele é conhecido da deles ainda, né, irmão Nathaniel? De fato. Ele é conhecido das suas ovelhas e elas as ouvem, como disse o versículo... Deixa eu ver. Todos quanto vieram antes de mim são salteadores, né? Mas as ovelhas não ouviram. Então, ele disse que o versículo 9 disse: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e acharão pastagem. Então, ele disse bem claro que as ovelhas dele não seguem a estranho. Então, é muito necessário, irmão, entender a voz do Senhor através da palavra do Senhor nosso Deus. Ele disse, o versículo 14, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Quer dizer, que ele conhece as suas ovelhas e as suas ovelhas conhecem ele. Então, não vão seguir a estranho. Por isso, nós temos que entender a palavra do Senhor, que o nosso Deus é bem claro a respeito que Jesus Cristo falou, né? Que ele disse que falou por meio dos profetas e agora fala por meio de Jesus, que as pessoas, né? Jesus conhece as suas ovelhas e elas também conhecem a ele. Por que Jesus falou dessa forma? Versículo 26, vós não tende crido, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. Quer dizer, que as pessoas que não crêem, como ali dos fariseus, Jesus disse que não pertencem a ele, não são das ovelhas dele. E hoje não é diferente. Quantas pessoas têm ouvido a mensagem, mas joga por terra, zomba, que diz que não tem necessidade de seguir, de obedecer tantas coisas, não precisa tanta rigidez para se salvar, porque Jesus já pagou o preço, não precisa fazer sacrifício. Então, bota dificuldade para tudo. Realmente, Jesus já fez o sacrifício. Então, vamos ver mais, irmão Nathaniel. Tem mais pergunta? Amém, nós temos a terceira pergunta. Vamos aqui.
a igreja estaria isenta de doutrinas heréticas, pastor Medeiros? Eita, irmão Natânia, sabe o que está escrito? Se a igreja está isenta de doutrina falsa? Com certeza não, né? Vamos ver o que é que Pedro diz. Segunda carta de Pedro 2, 1 a 3. Então vamos aprendendo da palavra do Senhor nosso Deus, aprendendo sempre da palavra. Então, como profetizou o nosso irmão Pedro, nosso irmão e apóstolo, então diz o seguinte: assim como no passado surgiram falsos profetas entre o povo, da mesma forma haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao cúmulo de negarem o soberano que os resgatou, atraindo sobre si mesmo repentina destruição. Muitos seguirão os seus falsos ensinos e práticas libertinas, e por causa dessas pessoas haverá difamação contra o caminho da verdade. Movidos por sórdida ganância, tais mestres os explorarão com suas lendas e artimanha. Todavia, sua condenação desde há muito tempo paira sobre eles e sua destruição já está em processo. Então, Jesus disse que vão surgir, né, como houve falsos profetas antigamente, também no meio de vós surgirão falsos mestres, falsos profetas, falsos doutores. E ele disse que, por simuladamente falando heresia, muitos aí seguirão as suas fábulas, as suas mentiras. E hoje é milhões de pessoas que seguem essas fábulas, essas mentiras todas, né? Falsas curas. As pessoas são doentes de várias formas e eles querem a cura de qualquer jeito. Não importa se realmente o homem está mentindo. Muitos usam até como o L.A. faz, né? Como o mágico, ele usa de magias, né? Inventa cada mentira. Às vezes, tira coisa da perna da pessoa, tira gafanhoto, irmão Nathaniel, tira barata, tira pior de cobra, tira cabelo. Isso não é coisa de feitiçaria, né? Coisa de... mentira demais. E as pessoas acreditam nisso, né? Acreditam nessas coisas, porque as pessoas querem ver, né? As pessoas aprendem alguns truques, né? Alguns truques mentirosos, e ali usa o nome de Jesus simuladamente para enganar as pessoas. E é o que Pedro disse, que muitos seguirão as suas heresias, né? Muitos seguirão as suas heresias, suas práticas libertinais, ao ponto de negar até o soberano Jesus Cristo. Mas ele disse que a punição dessas pessoas não vai realmente passar em vão, não vai passar ileso, vão ser julgados conforme as suas práticas. Paulo também disse aqui em Atos 20, irmão Nathaniel, e o versículo 29, veja aí, irmão Nathaniel, o que é que ele diz? E o versículo 30 e o versículo 31. Amém. Então vamos para essa leitura, Atos 20, 29 a 31. Então diz aqui o seguinte para a nossa meditação, aleluia. Eu sei que logo após minha partida, lobos ferozes se infiltrarão por entre a vossa comunidade e não terão piedade do rebanho. E ainda mais, dentre vós mesmos surgirão homens que torcerão a verdade, com o propósito de conquistar os discípulos para si. Por isso vigiai, lembrai-vos de que durante 3 anos, noite e dia, não parei de prevenir a cada um de vós com lágrimas quanto a isso. Amém. Veja aí o apóstolo Paulo também, né? Lembrando aí os irmãos que disse que depois que ele partisse, já tinha deixado ali um rebanho bem preparado, mas ele disse que durante 3 anos não cessou de ensinar eles, de orar, de investir. E antes da partida dele, ele disse: cuidado, porque entre vós mesmos se levantarão pessoas com palavras fingidas, que para enganar os discípulos após se levar, causar divisão. É o que tem acontecido muito hoje. Não é diferente, meus irmãos, não é diferente daquela época.
Hoje continua a mesma coisa, as pessoas com palavras mentirosas, as pessoas creem mais em palavra mentirosa porque existe a facilidade. Sempre a mentira tem uma facilidade maior do que a verdade. A verdade, existe os meios de se aproximar de Deus por meio da obediência. E muitos não dizem que não precisa fazer tal isso, fazer aquilo, obedecer mandamento isso, porque é coisa do passado. A Bíblia realmente toda foi escrita há muitos anos atrás, né? O Novo Testamento, por exemplo, há quase uns 2000 anos atrás também foi escrito ele, e foi realmente escrito pelos apóstolos após a subida do Senhor Jesus, e de lá para cá veio transferindo a palavra. Então, se é antiga, tudo é antigo, né, irmão Nathaniel? A palavra de Deus toda ela é antiga. Para nós, né, que já está... quantas gerações já passou? Mais de 20 gerações para chegar até nós. Então vamos supor, segundo o que está escrito, mais uma pergunta para você, irmão Nathaniel. Cadê? Tem mais um aí? Amém, com certeza, Vassour Mineiro. Vamos lá para outra perguntinha, a nossa quarta pergunta. Que garantia temos para não darmos crédito a novas doutrinas que não se encontram escritas na palavra de Deus? Pronto, então, como é que a gente faz? Vamos ver o que é que Paulo também agora fala. Voltando para Paulo de novo, Gálatas 1, 7 e 8. Diz que na verdade não é o evangelho. O que acontece é que algumas pessoas vos estão confundindo com o objetivo de corromper o evangelho de Cristo. Contudo, ainda que nós, ou mesmo um anjo dos céus, vos anuncie um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja considerado maldito. Pois é, né? O problema não está na escrita do evangelho. O problema está nas pessoas, nos homens que interpretam errado, né? Que interpreta para fazer a sua bel prazer, sua vontade, e assim enganarão a muitos. As pessoas estão preocupadas hoje, irmão Nathaniel, com o dinheiro, né? Então assim, é tanta baboseira, né, que as pessoas ensinam para viver bem, né? Viver bem à custa da mentira, viver bem à custa das pessoas, usando o nome de Jesus Cristo para viver o seu bel prazer. Isso é muito triste isso. Então Paulo diz que ainda eles mesmos, fosse eles que tivesse lá no meio deles, Paulo estivesse pregando algo, né, de verdade, de repente viesse com outra história, dizendo: olha, Jesus, o anjo me apareceu dizendo que essa palavra que eu preguei para vocês é mentira. Ele disse: olha, não acrediteis. Tá entendendo? Eles, nós mesmos, ou até mesmo o anjo que viesse com essa história, que seria maldito além do que ele já tinha falado, porque os que ele estava falando era por meio do Espírito Santo, e aquilo que a pessoa fala por meio do Espírito Santo não deve ser revogada, não deve mentir, porque se mentir vão morrer. Então, por quê? A palavra de Deus é bem clara acerca disso, né? Nós temos que ser mais vigilante. Irmão Nathaniel, é muito importante analisar, né? Porque nós não estamos isentos de ser enganados, porque o que nós vimos hoje, pela experiência, 20 e poucos anos que estou na Igreja de Deus, 22 anos, então 23, completando 23 anos, eu já vi muitas pessoas passar 10 anos, 20 anos na Igreja de Deus, até mais, e de repente disse: não, eu estava olhando lá, pesquisando no YouTube, de repente alguém falou assim, 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 assado, que não precisa mais disso, não precisa mais daquilo, e aí eu vou ficar na minha, eu vou seguir essa religião porque agora eu encontrei a certa. Olha que mentira, a pessoa passou 20 anos estudando na igreja de Deus, se batizou e tudo, disse e provou dos dons espirituais. Paulo diz bem claro ali que a pessoa que prova dos dons espirituais e voltar atrás é crucificar Cristo novamente, e essa pessoa sem dúvida não alcançará a salvação. Isso é que é impossível, né? A pessoa ser renovada de novo. A Hebreus 6 fala dessa forma. Então, o escritor disse que a pessoa que conhece o bem futuro, as pessoas que conhecem, que foi batizada em nome do Senhor Jesus Cristo, as pessoas que provou dos dons celestiais,
e essa pessoa voltar atrás, isso que é impossível ser renovado, é bem claro. E muitos não conseguem mais ser renovados. Ainda tem uns que até se arrependem e volta e tenta, mas não consegue ficar. Por isso tem que ter muito cuidado em doutrinas falsas, tá? A pessoa passa 10, 20, 15 anos, ou 30, ou até mais na Igreja de Deus, de repente, eu estava enganado, eu estava ouvindo lá o judeu falando, né? Qual judeu? O judeu brasileiro, né? Porque o judeu não crê em Jesus Cristo, o judeu nascido em Israel, nascido da raiz original. Eles não acreditam, né? Eles acreditam que o Messias ainda vem. Aí, qual judeu? O judeu fulano, né? Judeus falsos. Todos aqueles que é judeu brasileiro é falso, tá? O judeu verdadeiro é o espiritual, é o que obedece aos mandamentos de Deus, como disse Paulo, segundo Romanos capítulo 2. E o versículo, né? Capítulo 3 também fala a respeito do 31. Que anulamos a lei pela fé de forma nenhuma. Amém. Nós estabelecemos a lei. Então o verdadeiro judeu é aquele que obedece os mandamentos de Deus e crê em Jesus Cristo, né? Que obedece às leis do Senhor, nosso Deus. Esse é o judeu espiritual. Agora, o judeu, a pessoa que quer seguir um brasileiro quer seguir as práticas judaicas sem ser por meio da comunidade Israel mesmo, ele é falso. Não tem como não ser falso. Por quê? Ele não tem raiz, né? Ele está ligado em quem? Ele saiu de Cristo, desligou de Cristo e está ligado em quem agora? Né? Está uma vara seca, né? Vai secar e vai morrer, como tem acontecido muito. Então a palavra é bem clara: tenha cuidado para não ouvir voz de estranho. Jesus disse que as ovelhas dele não escutam voz de estranho. Ele disse que conhece as ovelhas dele e elas conhecem. Eu conheço, né, a voz do meu Senhor e ele me conhece. Então assim, se você é um servo de Deus, você não vai ser enganado jamais pelo inimigo. Então vamos que vamos, irmão Nathaniel. Tem mais pergunta? Amém, com certeza, pastor Mereiro. Vamos agora para a quinta pergunta. Quem é que ouve a voz de Jesus? Quem é que ouve, né? Outra pergunta maravilhosa. Quem é que ouve? João capítulo 18, versículo 37, irmão Nathaniel. Amém, é para já, para a honra e glória do nosso Deus. Você preste muito bem atenção para você entender. Diz o seguinte: contudo, Pilatos lhe inquiriu: então tu és reis? Ao que lhe respondeu Jesus: tu dizes acertadamente que eu sou rei. Por essa causa eu nasci e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que pertencem à verdade ouvem a minha voz. Pronto, todos que pertencem à verdade ouvem a minha voz. Então os textos que já foi lido, João 10, 2 a 5 e 27, é o que nós já falamos anterior, né? Que as ovelhas ouvem a Jesus e que ela não escuta a estranho. E as que seguem a Jesus, elas são conhecidas de Jesus e também elas conhecem a Jesus. Então ele continua falando ainda, João 8,44. Amém, graças a Deus. Vamos honrar ao Senhor nosso Deus. Amém, em nome de Jesus Cristo. Então vamos lá, João 8,44. Para a honra e glória do nosso Deus. Então a palavra diz o seguinte, preste muito atenção, diz o seguinte. Aqui um pouco para cima, pronto. Vós pertencei ao vosso pai, o diabo, e querei realizar os desejos de vosso pai. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se apoiou na verdade, porque não existe verdade alguma nele. Quando ele profere uma mentira, fala do que lhe é próprio, pois é um mentiroso e pai da mentira. Pois é, né? Vós sois do diabo, né? Que é pai da mentira, né? Então, que foi assassino. Então, qualquer um que é mentira, que aumenta a escritura sagrada, que diminui, ele é mentiroso. Então, o mentiroso não é do reino de Deus, ele é filho do diabo. Então nós temos que entender a escritura sagrada da forma certa. Você tem dúvida?
Você está na igreja de Deus, ainda tem dúvida? Não tenha. Se você tiver dúvida, você vai ser enganado, tá? Se você tiver dúvida, você que está me escutando aqui, e você ainda tiver dúvida do que você tem ouvido, porque você fica mexendo muito lá no YouTube, pesquisando muito se existe uma verdade melhor do que a que você tem ouvido, se existe o meio mais fácil para chegar a Jesus, ou tem uma religião mais rígida do que essa. Você não está aguentando nem essa, né, irmão Nathaniel? Não está aguentando nem o que já está sendo ensinado, aí vai procurar uma, né, que precisa andar de boneta, que precisa deixar crescer cabelo, que precisa deixar amarrar um cordãozinho de lado, precisa dizer eu sou judeu, mostrando para as pessoas que eu sou judeu, né, na aparência. Quer dizer que adianta ser judeu na aparência e do coração não. Então o verdadeiro judeu de coração, tá? É o que é de espírito. Vamos lá, não o de aparência. Irmão Nathaniel, tem outra pergunta? Amém. Então vamos para a nossa outra pergunta. Agora é a quinta pergunta, a sexta pergunta, aliás. Por que alguns apostatam da fé? Porque tem pessoas que fazem muito bem, isso. Vamos lá para 1 Timóteo 4:1. Amém. Agora mesmo diz o seguinte: o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Pronto, Paulo já deixou claro, né, o que nós estamos falando, que muito tem se apostatado, né, tem se desviado, tem seguido ramificação de homens, saiu da árvore que é Cristo e foi viver, né, solto, um galho seco. Saiu corta, é verde, mas com um pouco de vai murchando, depois vai secando até morrer. Então, morrer espiritualmente. Muitos vão dar ouvido, né? Muitos dão ouvido a ensinamento e doutrina de demônio. Então vamos lá, irmão Nathaniel. Ainda tem outra pergunta. Amém. O tempo está correndo. Pronto, já bem em cima. Então vamos agora para a nossa sétima pergunta. Porque muitos dão ouvido à doutrina de demônios. Por que acontece isso? Isso, vamos lá, 2 Timóteo ainda, 4, 3 e 4. Amém, dando continuidade, que diz: são líderes que proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça, pelo que são fiéis e estão bem firmados na verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado, se puder ser recebido com ações de graças. Pronto, né? Tem muitos deles aí que proíbem casamentos, né? De homem com mulheres, religiões, né? Também eles são doutrinas, né, de demônios, são doutrinas de homens que se desviarão da verdade e muitos vão seguir sua prática. E eles dizem também que todo alimento que Deus criou é bom, né? Realmente tudo que Deus criou é bom, né? Cada qual tem o seu estado. Carne de porco é bom, irmão Nathaniel? Porco é bom? Um animal que foi feito, então tem a natureza dele ali. Observamos, o porco gosta de uma laminha, de se lavar, então tem ali na natureza, né, a alimentação dele. Então tudo Deus criou tem um propósito, e assim não foi feito para comer esse animal. Todo animal que Deus fez tem o seu trabalho a fazer, né? Todos eles servem para alguma coisa. Muitos servem para alimento, Deus separou os que servem para alimento e os que não servem para alimento, e os que servem para alimento de outros animais. Então nós temos que entender que o homem, Deus separou alguns animais porque após o dilúvio não tinha nada para comer. Então Deus já previa isso e também advertiu que não deveria comer com o seu sangue, né? Deveria tirar o sangue dele para poder comer esse animal. Então nós temos que entender que não é por meio da oração de graça que você vai orar por uma coisa que Deus proibiu e que Deus vai desfazer a sua palavra. Não vai, tá? Deus não vai desfazer o que ele falou através do seu pedido, de maneira nenhuma, porque Deus já separou e abençoou o que deveria comer e o que não deveria. Então muitos surgirão nos últimos dias fazendo isso e muitos seguirão suas práticas.
Outra pergunta, irmão Nathaniel. Tá terminando. Amém. Então vamos aqui complementando a palavra do Senhor nosso Deus. Então vamos com as perguntas aqui que a gente enriquece, a gente aprende demais. Graças a Deus. Então a 8ª pergunta diz o seguinte: por que devemos ouvir a voz de Deus e obedecer? Amém. 1 João 2,17. Amém, um versículo bem conhecido, nossos queridos irmãos. Então vamos aqui para essa leitura abençoada, o último versículo desse capítulo, ô glória. Diz o seguinte: em nome de Jesus Cristo. Vamos aqui, aleluia. Então, ou melhor, não, o último versículo, né? O versículo 17, ainda tem mais. Diz mais: ora, o mundo passa, assim como a sua volúpia, entretanto, aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Hebreus 12:25. Pronto, vamos ler na palavra do Senhor nosso Deus com muita atenção para que você aprenda a cada dia. Então, diz aqui o seguinte: amém. Cuidado, não rejeitei aquele que fala, pois não escaparam os que rejeitaram. Quem os advertia sobre a terra, muito mais nós, se desprezarmos aquele que nos ademoesta dos céus. Então, se nós desprezar a Cristo, né, que Deus está falando, se nós desprezar o que Deus enviou, também nós seríamos desprezados. Cuidado, né? Cuidado. Então, meus queridos, que Deus abençoe a sua vida. Espero que esta palavra sirva para você. Guarde no seu coração. Se você não entendeu, escute o áudio depois, tá? Que vai ser colocado no grupo. Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima programação. Paz seja contigo. Amém. A minha saudação também.